Olá você, está no ar a segunda edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do Brasil. Mateuzinho, ex-lateral do Flamengo, manda recado preocupante sobre o jogo de domingo contra o Corinthians. Após derrota para o Fluminense, o elenco do Flamengo se reapresenta na tarde desta sexta-feira. Flamengo pega todos de surpresa e decide negociar grande jogador do elenco. Alcaraz, Yuri Alberto, Kaká e Emiliano Dias são punidos pelo STJD. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo pra você. Olá, muito boa tarde. Agora o foco total é na Copa do Brasil. Depois de perder para o Fluminense por 2-0 no Brasileirão ontem, o Flamengo agora mira a semifinal do mata-mata nacional contra o Corinthians no domingo, dia 20. Nessa sexta-feira, os jogadores do Mengão se reapresentaram para treinar às 15h30, horário de Brasília, no CT do Ninho do Urubu. O Felipe Luiz contou com as participações do Gerson, De La Cruz e Eric Pulgar, que nem foram relacionados no clássico contra o Fluminense. O trio esteve ausente da partida depois de atuarem pelas eliminatórias da Copa do Mundo com as suas respectivas seleções na última terça-feira e foram barrados do jogo de ontem pelo departamento médico do clube, que identificou grandes desgastes físicos nos jogadores. Após o treinamento dessa sexta-feira, o Flamengo volta ao Ninho do Urubu amanhã, sábado, pela manhã. A atividade está marcada para as 9h30, horário de Brasília. Posteriormente, o grupo viaja para São Paulo, onde faz a semifinal da Copa do Brasil contra o Corinthians. Logo depois da goleada do Corinthians por 5-2 no Atlético Paranaense ontem, pelo Brasileirão, o lateral direito ex-Flamengo Mateuzinho deixou um recado para os torcedores, para o clube também do Flamengo. O defensor destacou o apoio do torcedor nas arquibancadas e apontou que o clima que o Flamengo vai encontrar pela frente no final de semana não vai ser nada legal. Eu posso dar um recado para vocês, vai ser um clima hostil. Conheço essa torcida, eles vão fazer de tudo e o nosso time também vai fazer de tudo pela classificação. É um time muito bom do outro lado, a gente tem que respeitar, claro, mas a gente vai jogar de igual para igual e fazer um clima hostil aqui no nosso campo para reverter o resultado e sair com a classificação. Depois de ganhar por 1-0 no Maracanã, com gol do Alexandro, o Flamengo enfrenta o Corinthians na Neoquímica Arena neste domingo, dia 20, a partir das 16 horas, horário de Brasília. Assim sendo, o rubro-negro até pode empatar para ir à final. Do outro lado do chaveamento, aparecem Vasco e Atlético Mineiro, que vão se enfrentar no sábado, com a vantagem do empate para os mineiros. A TV Globo em TV aberta e o Sport TV Premier e Prime Video vão transmitir Corinthians e Flamengo a partir das 16 horas, horário de Brasília. Uma confusão no jogo Corinthians e Flamengo na Neoquímica Arena, em partida válida pelo Brasileirão, gerou suspensão dos jogadores das duas equipes. O STJD divulgou as punições nesta sexta-feira. O Superior Tribunal de Justiça puniu Carlos Alcaraz do Flamengo, Yuri Alberto, Kaká e Emiliano Dias do Corinthians. Todas as suspensões são cumpridas no Campeonato Brasileiro. Carlos Alcaraz pegou 4 jogos de suspensão por ter dado um soco no Kaká. Yuri Alberto pegou 2 jogos de suspensão pela entrada no Wesley. O Kaká pegou 2 jogos de suspensão por segurar o pescoço do Alcaraz antes de receber o soco. Emiliano Dias pegou 1 jogo por assumir conduta contrária à disciplina. Além disso, Corinthians e Flamengo também foram punidos com multa de R$5 mil cada. Isso porque a regra afirma que os clubes devem ser punidos em caso de acontecer atos de participar de rixa, conflitos ou tumultos durante a partida, prova ou equivalente. Por fim, os 2 clubes também foram multados em R$3 mil referentes aos 3 minutos de atraso para o começo da partida. O jogo aconteceu pela 25ª rodada do Brasileirão. Saiu uma notícia hoje à tarde, na coluna do Fla, que o Flamengo pretende amenizar a punição de 4 jogos de suspensão do argentino Alcaraz, recorrendo da decisão do STJD.
Caso não consiga o recurso, o Alcaraz não vai enfrentar o Juventude, o Internacional, o Atlético e o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro. O próximo jogo está marcado aí para o dia 26 de outubro, no Maracanã, pela 31ª rodada do Brasileiro contra o Juventude. Se você está curtindo o nosso programa, então não esquece, por favor, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, bora lá me dar esse prazer. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali e pronto. Simples assim, rapidinho, muito obrigado. O De La Cruz não foi sequer relacionado para o Fla-Flu de ontem, pelo Brasileirão. E segundo informações do jornalista Renato Maurício Prado, o meio uruguaio estaria enfrentando um problema crônico no joelho que exigiria uma cirurgia. A lesão teria se agravado desde a Copa América e a operação só deve acontecer no final do ano. O Renato Maurício Prado trouxe essa suposta informação durante o programa Fim de Papo do UOL, em um debate sobre as condições físicas do jogador. Apesar de ter atuado menos durante a data FIFA em comparação a outros jogadores como Arrascaeta, De La Cruz não foi relacionado para o clássico de ontem. Quem pode me explicar o fato dele não poder ser relacionado hoje se ele jogou apenas 45 minutos do segundo jogo e o Arrascaeta, que está no banco, jogou os 90 minutos e mais 45 do segundo tempo? Como isso é possível? Porque o desgaste do De La Cruz é muito maior do que o do Arrascaeta? Eu respondo, é porque o problema do De La Cruz vai além do desgaste físico. Ele está com um problema crônico no joelho, disparou lá o jornalista. Mas o Flamengo só quer operar no fim da temporada. Mas o problema, desde o final da Copa América, é sério e é óbvio, completou o Renato Maurício Prado. O Flamengo estaria ocultando a lesão do meia para evitar a necessidade de uma cirurgia imediatamente, algo que o clube não desejaria fazer no momento. O jornalista também associou a queda de desempenho do De La Cruz à possível lesão, afirmando que o jogador estaria atuando com fortes dores. Para o Fla-Flu, Felipe Luiz optou por Alcaraz no lugar dele, que tem expectativa de retorno para o jogo decisivo desse domingo contra o Corinthians, lá na Arena Neoquímica, pela semifinal da Copa do Brasil. O Flamengo tenta negar insistentemente, tenta porque sabe que se disser o que é, muitos vão falar para operar. Não é nem sombra do jogador que já foi, não. Ele está jogando muito mal, é um jogador com problemas, com dores, e o Flamengo insiste em esconder esse fato. Completou lá o Renato Maurício Prado. Segundo o portal Fanáticos Fla, a diretoria do Flamengo já pensa no ano de 2025 e um importante jogador deve mesmo ser negociado na próxima janela. Trata-se do lateral esquerdo Ayrton, o Beijinho. O lateral deve ser vendido após a volta do uruguaio Matias Vinha, que se recupera de uma grave lesão sofrida no joelho. O Ayrton Lucas está no Flamengo desde a temporada de 2022, quando foi contratado junto ao Spartak Moscou da Rússia. O jogador chegou até mesmo a ser convocado para a seleção brasileira do Dorival. Recentemente, ele também foi especulado no futebol europeu, tendo sido ligado a clubes como Porto de Portugal e Milan da Itália. Entretanto, nada avançou até o presente momento. A tendência é que o Flamengo tenha algumas importantes saídas para 2025. Além do Ayrton Lucas, nomes como Davi Luiz, Gabigol e Carlinhos também têm seu futuro incerto no clube. Vale lembrar que o Ayrton Lucas tem 27 anos, completados em junho, 1,80 de altura, é um lateral esquerdo que pode jogar também de meia esquerda. Ele tem contrato com o Flamengo até 31 de dezembro de 2027 e o seu passe está avaliado pelo site Transfer Market em 8 milhões de euros. Aí eu te pergunto, você é a favor que o Flamengo venda o Ayrton Lucas em 2025? Coloca aí! Bom, por enquanto foi isso. Espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado de coração por você ter ficado comigo até aqui. Um forte abraço e não esquece de compartilhar com seus amigos e parentes flamenguistas esse nosso programa para a gente crescer o canal, Eu conto muito com você. Bora lá ser feliz. Bola pra frente, Mengão. Pra cima dele!